Sejam muito bem-vindos a este canal. Se gostar, se inscreva, curta, compartilhe e comente o que você achou da história. E se você quiser ajudar o canal, considere adquirir os livros com as mais belas histórias e contos antigos e modernos. 3 perguntas. Leon Tolstói. Certo rei um dia apercebeu-se que se soubesse sempre a hora certa de começar, se soubesse sempre quem eram as pessoas a ouvir e a quem evitar, e acima de tudo se soubesse o que era mais importante a fazer, ele nunca falharia no que empreendesse. E quando ocorreu-lhe a ideia, proclamou por todo o reino que daria uma grande recompensa a quem lhe pudesse ensinar a hora certa de agir, quem eram as pessoas mais necessárias e como poderia distinguir o mais importante a ser feito. E homens cultos vieram ter com o rei, mas cada qual respondeu às perguntas de maneira diferente. Tão distintas foram as respostas que o rei não concordou com nenhum deles e não deu a recompensa a ninguém. Mas, ainda desejando encontrar a resposta certa para suas perguntas, decidiu consultar o eremita, muito conhecido por sua sabedoria. O eremita vivia numa floresta da qual nunca saíra, e não recebia ninguém a não ser pessoas comuns. Então o rei vestiu roupas simples, antes de chegar ao regaço do eremita, apeou do cavalo e, deixando seu guarda-costas para trás, foi sozinho. Quando o rei se aproximou, o eremita cavava o chão em frente à sua cabana. Vendo o rei, cumprimentou-o e continuou cavando. O eremita estava fragilizado e enfraquecido, e, cada vez que enfiava a pá no chão e remexia um pouco de terra, inspirava profundamente. O rei veio até ele e falou: "Vim ter contigo, sábio eremita, para pedir-te que respondas a 3 perguntas: como posso aprender a fazer o que é certo na hora certa? Quem são as pessoas de que mais preciso, e a quem devo, portanto, prestar mais atenção que aos demais? E que assuntos são os mais importantes e precisam primeiramente da minha atenção?" O eremita ouviu o rei, mas nada respondeu. Apenas cuspiu em suas mãos e recomeçou a cavar. "Estás cansado", disse o rei. "Deixa-me pegar tua pá e trabalhar um pouco para ti." "Obrigado", disse o eremita, e, dando a pá ao rei, sentou-se no chão. Depois de ter cavado 2 sementeiras, o rei parou e repetiu as perguntas. Novamente o eremita nada respondeu, mas levantou-se, esticou a mão para a pá e disse: "Agora descansa um instante e deixa-me trabalhar um pouco." Mas o rei não lhe deu a pá e continuou a cavar. 1 hora se passou, e mais outra. O sol começou a descer por trás das árvores. O rei finalmente enfiou a pá no chão e disse: "Vinha-te, sábio homem, para obter respostas às minhas perguntas. Se não podes me dar nenhuma, dize-me então, e voltarei para casa." "Vem alguém correndo", disse o eremita. "Vamos ver quem é." O rei virou-se e viu um homem barbado sair correndo da floresta. O homem trazia as mãos pressionadas contra o próprio flanco, e por ali escorria-lhe o sangue. Quando alcançou o rei, caiu desmaiado no chão, gemendo baixinho. O rei e o eremita afrouxaram suas roupas. Havia uma grande ferida em seu corpo. O rei lavou-a da melhor maneira que pôde, cobriu-a com seu lenço e uma toalha do eremita. Mas o sangue não parava de jorrar, e o rei muitas vezes lavou e cobriu a ferida. Quando finalmente o sangue estancou, o homem se recuperou e pediu algo para beber. O rei trouxe água fresca e deu-a para ele. Entre mentes, o sol se pôs e começou a fazer frio. Então o rei, com a ajuda do eremita, carregou o ferido para dentro da cabana e deitou-o na cama. Já deitado, o homem fechou os olhos e se aquietou, mas o rei estava tão cansado da caminhada e do trabalho que havia executado que se agachou na entrada e também pegou no sono, tão profundamente que dormiu toda a curta noite de verão. Ao despertar pela manhã, demorou a se lembrar onde estava, ou quem era aquele homem barbado deitado na cama e encarando-o tenazmente com olhos brilhantes. "Desculpa-me", disse o homem barbado com a voz fraca, ao ver que o rei estava acordado e olhando para ele. "Não te conheço, e não tens nada a ser perdoado", disse o rei. "Não me conheces, mas eu te conheço. Sou aquele inimigo que jurou vingar-se de ti por teres executado seu irmão e tomado sua propriedade.
Soube que tinhas vindo sozinho para ver o eremita e resolvi matar-te pelas costas. Mas o dia passou e tu não voltavas. Assim, saí de minha emboscada para encontrar-te e cheguei até teus guarda-costas. Eles me reconheceram e feriram. Eu escapei deles, mas teria sangrado até a morte se não tivesses cuidado de minha ferida. Eu queria matar-te e salvaste minha vida. Agora, se eu sobreviver, servirei como mais fervoroso servo e direi a meus filhos para fazerem o mesmo. Perdoa-me. O rei ficou muito satisfeito por ter feito a paz com seu inimigo tão facilmente e por tê-lo ganhado como amigo, portanto, não apenas o perdoou como disse também que mandaria seus servos e seu próprio médico para atendê-lo, e prometeu devolver-lhe a propriedade. Tendo deixado o homem ferido, o rei foi para o alpendre e procurou pelo eremita. Antes de ir embora, desejava mais uma vez solicitar respostas para as perguntas que fizera. O eremita estava lá fora, ajoelhado, plantando na sementeira que fora cavada no dia anterior. O rei se aproximou e disse: Pela última vez, peço que respondas a minhas perguntas, homem sábio. Já recebeste tuas respostas, disse o eremita, ainda agachado sobre as pernas delgadas e erguendo os olhos para o rei, que se postava diante dele. Como? O que queres dizer? Perguntou o rei. Não vês? Replicou o eremita. Se não tivesses ficado com pena de minha fraqueza ontem e cavado essas sementeiras para mim, mas tivesses ido embora, aquele homem o teria atacado e terias te arrependido por não teres permanecido comigo. Por isso a hora mais importante foi quando cavavas as sementeiras, e eu era o homem mais importante, e fazer-me um favor foi a coisa mais importante. Depois disso, quando aquele homem chegou correndo, a hora mais importante foi quando cuidavas dele, pois se não tivesses cuidado de suas feridas ele teria morrido sem estar em paz contigo. Por isso ele era o homem mais importante, e o que fizeste por ele foi a coisa mais importante. Lembra-te então, dá somente um momento que é importante, agora. É a hora mais importante porque é o único instante em que temos algum poder. O homem mais necessário é aquele com quem estás, pois ninguém sabe se vai tornar a lidar com outro alguém, e o assunto mais importante é fazer o bem para ele, pois com este propósito apenas foi o homem enviado a esta vida.